Olá pessoal, parada obrigatória e o assunto da vez é a gente falar a respeito de interpretação textual. Pois é, tá vindo o Enem aí, existem vários concursos públicos que andam por aí e eu vou dar algumas dicas rápidas de como é que você pode interpretar o texto com qualidade e sem perder o foco e ganhar tempo quanto a isso. Antes da gente falar a respeito do que é interpretar, a gente precisa entender o que é compreender. Primeiro, existem 3 níveis. Existe o nível da pré-compreensão, da compreensão e da interpretação. Quando eu estou falando de pré-compreensão, a gente está falando a respeito de o leitor que está tendo contato com o texto, ele está começando a entender palavras que fazem parte daquele texto. Por que a gente diz isso? Porque todo e qualquer leitor, ele possui um conhecimento prévio, por isso pré-compreensão. Então já foi-se o tempo em que o ser humano vinha sem conhecimento algum, ou que diziam que ele vinha, né, sem conhecimento algum, para compreender alguma coisa, para poder decodificar algo. Muito pelo contrário, o ser humano é um universo de conhecimento, e quando ele vem carregado desse conhecimento. Então o momento pré-compreensão é um momento prévio, é um momento de leitura, em que a pessoa vai compreendendo palavras, às vezes até palavras que ele provavelmente não conheça, mas que ele consegue inferir sinônimos pelo contexto. Então isso é o que a gente chama de pré-compreensão. Quando ele entra no contexto da compreensão, aí ele já está entendendo o que o texto trata, de que o texto trata. Qual é a mensagem principal que o texto trata? É a sua capacidade de sintetizar dentro da sua cabeça o que esse texto quer dizer, para aí chegar ao nível máximo, que é a interpretação. Eu digo que a interpretação é o novo texto, porque é a sua capacidade de, a partir do momento que eu internalizei a ideia central, eu posso produzir um novo texto. Eu posso colocar com as minhas palavras, seja oralmente, seja por escrito, a informação principal que o texto estabelece. De acordo com os descritores da língua portuguesa, existem em torno de 21 descritores da língua portuguesa. Esses descritores, eles acabam facilitando muito a nossa vida, porque eles são metas que a gente precisa atender na hora que a gente vai interpretar textos. Sejam essas metas voltadas para a leitura, sejam essas metas voltadas para a interpretação. Então vejam, primeiro, leitura, segundo, interpretação. Então quando eu estou lendo, eu estou trazendo meus conhecimentos prévios, que aí a gente chama de pré-compreensão. Eu estou compreendendo o meu texto para em seguida começar a interpretar, a inferir, a acrescentar informações pelos conhecimentos de mundo que eu acabo absorvendo. Uma dica muito boa quando o assunto é interpretar texto circula as palavras que você acha que tenha mais dificuldade. Isso é importante. Está naquele momento da pré-compreensão. Desconhece essa palavra? Circula. Isso faz a diferença mesmo. O segundo corresponde ao enunciado. O enunciado, circule a palavra-chave. O que de fato aquele enunciado quer? Ele quer que você infira alguma coisa, algum elemento externo, algum elemento interno. Ele quer que você marque a alternativa correta, marque as alternativas corretas, marque a alternativa incorreta. Então você precisa circular. Circular palavras é fundamental. Marque. Por mais que você não tenha um marcador de texto, mas uma caneta, um lápis que você venha levar para o dia do concurso faz a diferença. Outro, lógico, conhecimento de mundo. Entra no momento da pré-compreensão. Isso é fundamental. Leitura dinâmica. Leia de maneira rápida. Tente ler. Pelo menos eu digo isso voltado para concurso. Antes não. Antes você treinando, eu acho que você tirando 1 hora por dia já faz uma boa diferença quanto à leitura. Leia no seu tempo. Leia no momento que você achar mais conveniente, mas estabeleça horários. Isso é fundamental. Quanto mais você lê, mais informações você vai ter. Afinal de contas, quando a gente está falando de leitura, hoje, com as redes sociais, hoje, com os smartphones que existem por aí, você consegue ter acesso a várias informações, a vários jornais. Até mesmo eu digo o Instagram. Instagram, ele acaba trazendo para vocês
existem várias páginas voltadas para jornais locais, jornais do Brasil, que você pode seguir e que ele coloca manchetes importantes que vale a pena você ler. Leia aquilo que você goste, mas leia também informações para que você possa se manter atualizado. Isso serve para você, isso serve para a sua vida profissional, isso serve para tudo, isso serve para que a gente possa interagir com o mundo. Isso serve inclusive para o momento pré e o momento compreensão facilitar na hora de você fazer uma boa interpretação de texto. Então isso é fundamental. Não esquece, grifa palavras, tenta ler de maneira rápida. Sugestão, vá logo para o enunciado. Pelo enunciado você vai ver se precisa resgatar algum parágrafo, o texto todo, só a introdução, só as linhas 2 e 3, porque isso estabelece você, ganha tempo nesse momento. Então, grifa palavras, é fundamental, tenha leitura dinâmica e o outro, muito importante, veja o enunciado. Isto é, de fato, fundamental. Uma outra dica importante é, toda e qualquer prova ou vestibular, enfim, que venha, o texto, ele possui uma referência bibliográfica. Essa referência ela é fundamental para que, inclusive, você saiba qual é o gênero ou qual o suporte que esse gênero textual está. Então, é importante você saber se é uma notícia, se estava em qual jornal. É importante você saber se é um poema, se está em algum site ou algum livro seleto. Então, você já conhece o gênero textual, que, somente para a gente falar a respeito disso. Gênero textual são os textos que fazem parte do nosso dia a dia. Carta aberta, bula de remédio, receita de bolo, redação dissertativa argumentativa, cartão de visitas. Então, todo e qualquer texto que tenha um nome, ele é caracterizado por gênero, porque todo gênero ele tem uma estrutura, e essa estrutura ela vai ser basicamente a mesma de exemplar para exemplar. Ela vai ter uma função social semelhante também, então, e ela vai ter um conteúdo que a gente mais ou menos sabe o que é que ele pode abordar. Então, quando a gente sabe dos gêneros textuais ou conhece esses textos e vê lá na referência de onde foi tirado esse texto, você já sabe possivelmente qual foi o suporte que esse gênero está. Isso favorece bastante, tá? Não esquece, verifique essas dicas e, se por acaso você ainda não se inscreveu, se inscreve e não deixa de comentar. O teu comentário ele é muito importante pra gente, tá certo? E é isso. Gostou? Dá o like e compartilha. Afinal de contas, compartilhar conhecimento não quer demais. Estamos no Verificando a Língua Portuguesa. Beijo pra vocês, Tchau, tchau.